Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite. Eu gostaria de participar e quero participar com vocês desta pérola da graça, começando a dizer o seguinte: o sistema evangélico não tem credibilidade nas suas mensagens. E eu me perguntei por quê. Porque como eu poderia dar credibilidade a alguém que pega um texto histórico, cultural, para uma determinada época e aplica na minha vida como verdade atual? Eu me lembro de uma fala de Paulo aos Coríntios, quando ele disse: tudo o que foi escrito para o nosso exemplo foi escrito. Para nós, disse Paulo, não para mim e para você, disse Paulo, para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. Então, tudo o que tinha sido escrito, Ezequiel, Isaías, Daniel, era para aqueles dias de Paulo, para quem o fim daquele tempo estava chegando ao fim. Eles estavam vivendo os últimos dias, eles estavam na ardente expectativa e iriam viver o juízo que viria sobre Jerusalém. Jerusalém era o epicentro do juízo de Deus. Tudo o que estava se vivendo aqueles dias, incluindo a profecia de Daniel, a profecia de Jesus de Nazaré, quando perguntaram quais serão os sinais da tua vinda e quais as coisas que acontecerão. Ele, sentado no Monte da Oliveira, narrou várias situações. Quando eles estavam diante do templo, ele disse: está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Eles estavam no epicentro do juízo de Deus. Como que eu posso dar credibilidade a alguém que não entende, não respeita o contexto histórico? Alguém que atropela o contexto verbal, cultural, a colocação das frases. Eu vivi assim, lendo este livro aqui que está nas minhas mãos, como se ele fosse a notícia de hoje. Eu lia como se fosse o jornal o jornal de uma emissora, e que parece que isso aqui saiu hoje, nunca esteve aqui, eu estou lendo a primeira vez e isso é para a minha vida. Sem respeitar o tempo, a colocação verbal, sem respeitar o contexto histórico. Ora, não é possível que nada do que está escrito aqui aconteceu. Não é possível que a cada catástrofe, que a cada doença, isto aqui aponta para isto. Porque aqui dentro já teve o Papa, já teve as tarjas, já teve o chip, teve tudo e nunca aconteceu nada. Por quê? Porque os eventos aqui tinham datas. Os eventos aqui tinham determinado tempo para cumprir. Jesus de Nazaré foi claro, ele disse: não passará esta geração. Como que se atropelam a fala de um homem que foi tão importante na história, nas nossas vidas? Olha, eu vou dizer uma coisa: um dos maiores desrespeitos com a palavra de Deus é o que o sistema doutrinal evangélico faz. Atropela a colocação verbal. Eles não respeitam. Quando ele disse esta, eles empurram para esta. Olha, depois quando a gente prega, ele diz: quem acrescentar ou tirar. Olha, mas vocês não acrescentam e nem colocam, vocês atropelam tudo. Então, meus amados, pegar o texto, em especial de Apocalipse, e jogar para o futuro a cada evento, é atropelar a palavra de Deus.
é desrespeitar, é dizer que não, que as profecias não se cumpriram e que a cada evento global, aquelas catástrofes têm que acontecer porque está escrito aqui. Ora, abençoado, é como eu pegar o jornal de 1970 e ler: o Brasil é tricampeão. E eu ler esse mesmo jornal hoje, 2020, e falar para alguém: o Brasil é tricampeão. Não. Se alguém tiver um pouco de QI espiritual, coeficiente de inteligência, vai me dizer: Geraldo, o Brasil não é, o Brasil foi tricampeão. Esta é uma notícia passada. Este jornal é velho. Eu não posso pegar algo que está aqui, que se encerrou na história bíblica, no contexto histórico, e aplicar na sua vida. Isto é retroceder. É pegar. Como que eu vou dar credibilidade a um homem? Eu vou sentar no sofá da minha casa, ou eu vou a uma reunião para ouvir a palavra de Deus, e o homem está lá se justificando em Ezequiel. Mas o que é que Ezequiel tem a ver com a minha vida? Ezequiel era um profeta do antigo pacto. Nós estamos no novo pacto, na nova aliança estabelecida. Paulo, nos seus dias, a nova aliança não estava ainda estabelecida. O templo estava de pé, o pacto se cruzava. Paulo rapou a cabeça, Paulo ia à festa de Pentecoste, Paulo entrou no templo, fez voto, persuadido por Tiago. E hoje não há tempo para isso. O templo ruiu em 70 DC. Não há mais nenhuma possibilidade dos pactos se cruzarem, embora várias tentativas dos pastores costurar o véu, só que isto não tem valor nenhum, a não ser para enganar os incautos e enriquecê-los. Então, o sistema religioso não tem credibilidade, porque as suas mensagens estão baseadas em jornal velho. Estão baseadas em genealogias, fábulas judaicas, não respeitam, repito, não respeitam o contexto histórico, tá? Não respeitam o contexto social e não respeitam a colocação verbal. Quando Jesus disse, não passará esta geração, eles dizem, não, ele estava querendo dizer esta. Ele não está querendo dizer esta. Ele está querendo dizer que aquela geração em que ele vivia, aquelas coisas não iriam se passar. Mas por que não se aceita isso? Porque atropelam a palavra. Não respeitam a palavra. Então, há uma passagem em Apocalipse 18, do versículo 1 ao 4, depois você lê na sua casa, e que diz assim: ouvi uma voz dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplice em seu pecado. Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos da onde? Da Babilônia. Quem era a Babilônia? A igreja diz que é o Papa, que é Roma, que é a igreja católica. Mas no momento da escrita, quem era o Papa? No momento da escrita aqui, quem era o Papa? No momento da escrita aqui, não tinha sequer a igreja católica. A igreja para onde essas cartas estão sendo enviadas eram as 7 igrejas da Ásia. Que Papa que João está vendo para dizer que, olha, a grande Babilônia é o Papa? Qual Papa? Olha, a grande Babilônia é a igreja católica. Não, as igrejas aqui que estavam aqui eram as 7 igrejas da Ásia, lembra? Então, quem era a queda? Quem é que caiu? Quem é que ruiu? Quem foi que sucumbiu? Quem era a grande Babilônia? Quem era o epicentro do juízo? Aonde todos os olhos estavam voltados?
Quem Daniel profetizou que era justiça contra aquele povo na cidade santa? Jerusalém. Então Jerusalém era a grande Babilônia. Jerusalém era o epicentro do juízo, o foco, os olhos voltados para ali. Jesus disse em Mateus 20, em Lucas 21, quando virdes Jerusalém sitiada, fujam da Judéia, fujam para os montes. Mas a igreja insiste em pegar este evento aqui, que já aconteceu em 70, e aplicar quando vê o Papa, quando vê a igreja de Roma. E ficam essas especulações. Olha, o que eu mais vi no sistema religioso são especulações. E Paulo foi muito feliz na sua colocação quando disse: se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E é fácil você ver quando alguém quer justificar a sua autoridade pastoral, eles vão lá em Ezequiel, vão lá em Jeremias, eles usam todas as artimanhas, eles vão montando aqui versículos com versículos, vão ligando textos temáticos, referências escritas por um estudioso que inventou lá uma Bíblia, Thompson, Scofield, aí botou referência aqui. Eles, sem olhos iluminados, sem depender da revelação do Espírito Santo, pega aquele rodapé com textos temáticos, vão juntando o tema. Tudo que fala graça, eles juntam aqueles temas assim, ó, e cria-se aqui especulações. E é claro, como é um assunto temático, com aqueles temas tudo parecido, e faz aquela salada, aquela especulação, e aí atropela o contexto histórico, cultural, desrespeita quando Paulo diz nós, se incluindo na primeira pessoa do plural, e dá no que dá. Aí quando você vem, porque eu acharia vergonhoso para o sistema religioso, eu acho não, é vergonhoso para um sistema religioso, um semi-analfabeto ter que ensinar, quando está a primeira pessoa do plural, significa que o sujeito está presente. Ora, nunca que eu vi um professor da escola bíblica ensinar isso, porque eles pegam uma passagem lá de Mateus, traz aqui para o século 21, eles pegam essa passagem de Apocalipse capítulo 18 e diz, retirai-vos dela, povo meu. Mas retirai-vos dela, povo meu, quem? O povo que estava vivendo lá naquela época. Por quê? Porque o juízo estava por vir, e ele diz, para que os seus pecados se não se acumulem até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O juízo aconteceu. E quando você fala disso, aí eles pulam. Por quê? Porque eles querem usar o livro histórico, o contexto histórico, querem usar todo o texto cultural, porque isso aprisionou durante séculos a fio a chamada igreja, e querem que nós venha engolir isso. Só que nós cansamos, os nossos olhos se abriram. Então, este é o nosso grande desafio. Eu digo nosso, porque nós estamos juntos. Eu digo nosso, porque nós somos a igreja de Cristo. Eu digo nosso, porque você aí na sua casa, eu aqui, juntos, estamos edificando a igreja de Cristo, desconstruindo esta falácia, esse desrespeito à história da Bíblia, esse desrespeito às profecias, esse desrespeito, este atropelo que se fizeram com a palavra. E eu já fui a várias reuniões, eles não têm palavra. Tem profecia, a hora que Deus disse, que Deus mandou, Deus me mostrou, Deus falou comigo, que vão bater na tua porta, é um demônio. São essas coisas, sabe? Essa nojeira, essa sujeira, esta podridão que nos apresentaram. Nunca se abriu a palavras claras, nos fazendo respeitar, porque até apareceu alguns nos mostrando a lei e a graça, a divisão.
Tá, mas nunca nos mostraram que temos que respeitar a colocação verbal, cultural, social e histórica. Porque quando Jesus disse em Lucas 21, a partir do versículo 20, quando vir de Jerusalém, ora, como é que vai levar isto para a vida inteira? E quando é que se viu Jerusalém sitiada? Não foi quando o Império Romano, sob a espada do general Tito, entrou, devastou e o templo ruiu, e se cumprindo todas as profecias, incluindo a de Daniel, e o livro de Apocalipse relatando isto às 7 igrejas da Ásia? E isto sim é respeitar o contexto histórico, é respeitar a colocação verbal e fazer entender que nós estamos vivendo espiritualmente os melhores dias. Estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Não se permita história da carochinha, não se permita jornal velho, não se permita manipular. Chega de ser marionete na mão desses cães gulosos. Eles estão desesperados, estão em pânicos, estão enlouquecidos. Quando eu tenho tempo, eu olho aí as postagens, né? Eu olho aí os comentários, eu vejo eles enlouquecidos, insanos, furiosos, ataques, brigas, e falam, e diz que eu sou o capeta, que eu sou o Exu, que eu sou o negão, que eu sou o Roda Viva. Roda Viva é do Silvio Santos. Então eles estão enlouquecidos, porque não teve ninguém para desafiá-los. Todo mundo sempre comeu na panela suja, que eles ofereceram um alimento sujo, podre e, claro, estragado, e nos vendiam esta comida podre. Nós pagamos para comer essa comida podre, esse veneno. Pagamos e pagamos caro, sustentamos eles. Só que, como tudo tem o seu fim, eles agora estão aí, desesperados. Eu tenho a plena convicção do forte entendimento. Para o sistema você não volta mais. Chega. Eu quero deixar esse desabafo, esse bate-boca saudável com cada um de vocês, para você ver que o sistema faz um grande desrespeito. Atropelam a palavra de Deus e pega esse texto de a grande Babilônia caiu para colocar medo e algemas. Mas as algemas, elas nunca deveriam estar nos nossos pulsos e tentaram colocar na nossa mente. Só que a palavra de Deus não está algemada e nós estamos livres desses cães gulosos. Melhor noite, abençoados. Amanhã estaremos juntos de novo. Graça e paz. Um forte abraço.